Você já parou para pensar por que os mesmos problemas continuam surgindo na sua vida? Os mesmos relacionamentos que se acabam da mesma forma, as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos sentimentos de arrependimento, autossabotagem ou até mesmo a sensação de estar parado no mesmo lugar? Às vezes, a gente acha que é apenas azar, que ainda não encontrou a pessoa certa, o emprego certo ou a chance certa. Mas, se os mesmos problemas continuam surgindo, tem algo mais profundo acontecendo. Carl Jung tinha uma forma bem interessante de ver isso. Ele falava sobre o destino, mas não da forma como a maioria das pessoas entende, como algo já traçado e que você está fadado a seguir. Jung acreditava que o que a gente chama de destino, na verdade, é muitas vezes só o resultado dos nossos padrões inconscientes se repetindo. Como ele mesmo disse, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. O que ele quis dizer com isso? Que aquilo que você acha que está simplesmente acontecendo com você, aquele desgosto, a frustração, o fracasso, na verdade pode estar acontecendo por você, e não porque você escolheu, mas sim porque sua mente inconsciente está tomando as rédeas da situação. As crenças, medos e feridas que você ainda não enfrentou estão moldando a sua realidade. E a grande maioria das pessoas não percebe isso. Elas vivem no piloto automático, achando que estão fazendo novas escolhas, mas, na verdade, estão repetindo o mesmo roteiro de sempre. Elas saem de um relacionamento tóxico e acabam em outro. Trocam de emprego porque não suportam o chefe e caem na mesma situação na próxima empresa. Fazem promessas de parar de procrastinar, mas acabam caindo no mesmo ciclo. Parece até que uma força invisível mantém as pessoas presas. Mas não é o destino no sentido místico, é a mente inconsciente. Jung acreditava que dentro de cada um de nós existem forças ocultas moldando a nossa realidade, experiências da infância, traumas não resolvidos e emoções reprimidas. Essas forças não desaparecem com o tempo. Elas se manifestam na maneira como agimos, nas pessoas de quem gostamos, nas oportunidades que deixamos passar e nos hábitos que não conseguimos quebrar. Pega como exemplo uma pessoa que cresceu em uma casa onde demonstrar emoções era algo desencorajado. Quando adulta, ela pode achar difícil se conectar emocionalmente com os outros e acaba atraindo parceiros que também são distantes, reforçando a crença de que a intimidade emocional é insegura ou inatingível. Esse padrão pode levar a vários relacionamentos insatisfatórios, onde a pessoa se sente desconectada e incompreendida o tempo todo. Ou então, pense em alguém que viveu instabilidade financeira quando criança. Ela pode crescer com a crença inconsciente de que o dinheiro é algo escasso e difícil de conquistar. E, como adulta, pode ter dificuldades em lidar com as finanças, seja gastando demais para tentar preencher um vazio emocional, seja sendo excessivamente econômica por medo de perder o pouco que tem. Essa mentalidade de escassez pode gerar um estresse financeiro constante, fazendo com que a pessoa sinta que nunca tem o suficiente, não importa o quanto ela tenha. Ou talvez você se reconheça em outra situação. Você diz que quer o sucesso, mas no fundo continua se sabotando. Perde prazos, faz desculpas, procrastina até que as oportunidades escapem. Pode até achar que é falta de motivação, mas, se olhar mais a fundo, talvez perceba que cresceu em um ambiente onde pessoas bem-sucedidas eram vistas como arrogantes ou críticas, ou talvez tenha sido ensinado que o sucesso afastaria as pessoas de você. Então, sem perceber, você acaba se sabotando para não correr o risco de perder a segurança que tem. Jung acreditava que esses padrões inconscientes não acontecem por acaso. Eles são pistas, sinais que apontam diretamente para as crenças, feridas e medos ocultos que nos controlam das sombras. E até que a gente traga tudo isso à tona, esses padrões vão continuar moldando a nossa vida, não importa o quanto tentemos mudar as coisas na superfície. E então, como é possível quebrar esse ciclo? O primeiro passo é o trabalho com a sombra. Jung acreditava que confrontar os aspectos inconscientes de si mesmo
era essencial para quebrar esses padrões. A sombra é tudo o que você reprime, tudo o que nega sobre si mesmo, tudo o que você não quer aceitar. São os medos, as inseguranças, os traumas não resolvidos. E enquanto esses aspectos ficam escondidos, eles controlam você. Jung disse uma vez: as pessoas fazem qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar encarar a própria alma. E é exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Se distrai com trabalho, relacionamentos, redes sociais. Tudo para evitar olhar para dentro. Elas culparam os outros, tentam racionalizar suas escolhas. Mas a verdadeira mudança só acontece quando você se propõe a encarar o que está dentro. Então, como começar? Uma forma poderosa de dar o primeiro passo é identificar os padrões recorrentes na sua vida. Quais são os problemas que sempre aparecem? Que tipo de pessoas você atrai? Que situações continuam se repetindo? Quais emoções você evita? Por exemplo, se você sempre termina em relacionamentos onde se sente abandonado, pergunte a si mesmo: qual é a crença por trás disso? Você viveu um abandono na infância? Aprendeu que o amor é inconsistente? Você está, inconscientemente, escolhendo pessoas que reforçam essa crença? Se o problema é o dinheiro, pergunte-se: qual é o seu relacionamento com a riqueza? Você cresceu em um ambiente onde o dinheiro era uma fonte de estresse? Você foi ensinado a acreditar que ser rico é ganância? Se sim, talvez você esteja se sabotando sem perceber. Jung também acreditava que os sonhos são uma porta para o inconsciente. Os sonhos frequentemente revelam aquilo que a mente consciente se recusa a ver. Preste atenção nos símbolos, emoções e situações repetitivas nos seus sonhos. Eles podem mostrar o que está sendo escondido do seu olhar consciente. Por exemplo, se você sonha constantemente que está sendo perseguido, talvez esteja fugindo de algo importante na sua vida acordada. Ou se sonha com uma porta trancada, pode estar simbolizando uma parte de si mesma que você se recusa a explorar. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente, esperando para serem compreendidas. Outro caminho interessante é abraçar aquilo que você resiste. Se você evita confrontos, se sempre tenta ser o pacificador, pergunte-se: por quê? Qual parte de si você tem medo de mostrar? Se você continua sabotando seus relacionamentos no momento em que eles ficam mais profundos, que medo está fazendo você fugir? Jung acreditava que as partes de nós que rejeitamos têm um poder imenso. Ao integrar essas partes, ao aceitá-las e compreendê-las, nós recuperamos o controle sobre a nossa vida. Pense em alguém que se orgulha de ser legal. Essa pessoa nunca fica brava, nunca diz não, sempre coloca os outros em primeiro lugar. Mas, no fundo, ela sente ressentimento, cansaço, a sensação de estar sendo explorada. A sombra dessa pessoa é sua agressividade reprimida, suas necessidades não atendidas. E, até que ela reconheça isso, vai continuar se sentindo drenada e desvalorizada, sem entender o porquê. Quebrar esses ciclos não é algo que acontece da noite para o dia. Exige um trabalho profundo, uma honestidade radical consigo mesmo e uma disposição para enfrentar o que temos evitado. Mas a alternativa é muito pior. Continuar repetindo os mesmos erros dolorosos, convencido de que a vida está acontecendo com você, quando, na realidade, você está criando isso. A visão de Jung não era apenas uma teoria. A gente vê isso o tempo todo. Pessoas que trocam de emprego porque não aguentam o chefe, mas acabam em um ambiente tóxico novamente. Pessoas que têm medo de serem abandonadas e, por causa desse medo, afastam quem mais ama. Pessoas que dizem querer o sucesso, mas no fundo não acreditam que merecem, então se sabotam e deixam as oportunidades escaparem. Nada muda até você assumir a responsabilidade, até você parar de culpar o destino, o azar ou os outros e começar a olhar para dentro. Porque a verdade incômoda é: se um problema continua aparecendo na sua vida, você é o denominador comum. A filosofia de Jung oferece um caminho. Torne o inconsciente consciente.
Enfrente aquilo que te assusta. Assuma a responsabilidade pelos seus padrões. E, o mais importante, entenda que você não está fadado a repetir o passado. No momento em que você perceber o script que está dirigindo sua vida, você ganha o poder de reescrevê-lo. Então, pergunte a si mesmo: que erro você continua repetindo? Que verdade você está evitando? Que parte de si você tem escondido? Porque, até que você encare isso, continuará sendo controlado pelas sombras. Mas no momento em que trouxer isso à luz, tudo muda.